nosso amigo Chico. Vens de longe no caminho, exausto de combater. Sim, meu irmão, a velhice é a hora do entardecer. Por vezes é uma hora triste, de amargurosas lembranças, do barco em que viajavas entre sonhos e esperanças. Da culminância do monte, examinas a paisagem e deploras os desvios de quem começa a viagem. Às vezes te calas triste, ninguém te quer atender, e choras porque conheces os tóxicos do prazer. Mas nunca te desanimes, prossegue em tua missão. Prossegue em tua missão. Continua esclarecendo o mundo da provação. Não desesperes por quanto quebraste cerros e atalhos, sem olhar a consequência. Sofreste muito e ganhaste o ouro da experiência. Perdoa quem viveu muito. Tem sempre muita compreensão. Compreensão é bondade que esclarece com o perdão. Meninos, moços e velhos, nas lutas da humanidade, são 3 expressões ligeiras de uma eterna, de um dia da eternidade. Meninice e juventude. Aí, aqui, esse livro é incrível. Ele tem carta ao velho, carta ao jovem, carta ao médium, carta ao criminoso, enfim, são poesias em formas de pequenas crônicas e faz com que a gente se volte para dentro dos recursos da nossa própria consciência, que é Cristo em nós, de acordo com o nosso crescimento, de acordo com o nosso aprimoramento, dos nossos estudos, em que vamos palmilhando cada dia mais, tentando serenar as nossas inquietações e, ao mesmo tempo, fazer valer o estudo, porque de nada adianta orarmos muito e não praticarmos. Vivenciar esse crescimento nem sempre é fácil, porque ele se dá com irmãos a caminho, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos a quem muito devemos e que nos reencontramos. Num dos livros em que estudei, Caminho, Verdade e Vida, porque é tudo um quebra-cabeça e que vai se encaixando. Quando nós jogamos a palavrinha família, sai um cabedal de histórias, de literaturas, e que sempre, espero que não tenha caído, e que sempre consegue me ouvir, só dá um sinalzinho. Estamos ouvindo, sim. Ai, obrigado, irmão Amilson. Obrigada. Então, nesses estudos em que vamos tentando descortinar, desembaraçar as nossas falhas, os nossos erros, porque nós estamos sempre culpabilizando o outro por todas as dores. Vocês podem reparar que sempre a culpa é do outro, ou é a atitude, ou é alguém que me provocou, é alguém que passou e não me cumprimentou. Mas nós dificilmente reconhecemos em nós a nossa pequenez. Não para que venhamos a nos diminuir, para subestimar a nossa capacidade, o nosso intelecto, não. Mas só através da verdadeira humildade é que conseguiremos atingir a tal sonhada sabedoria, que independe da cultura, que independe da instrução. Embora nós estejamos sempre aprendendo com o Evangelho amado, que diz: irmãos, amai-vos, irmãos, instruí-vos. Nós precisamos do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa verdade, essa luz, esse direcionamento é o sol, é Jesus. Mas para que nós tenhamos a possibilidade de entender com muita profundidade, vem os testes. E esses testes começam
no laboratório cadinho que é no nosso lar, no lar em que nascemos, onde somos premiados sempre com pessoas amadas, queridas, espíritos em que sentimos harmonia, mas com outros que olhamos a quem no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, ele diz que a parentela é diferente dessa família espiritual. Essa família espiritual é aquele irmão que de repente eu olho e mal conheço e consigo sentir uma simpatia, uma alegria inerente ao meu desejo. Eu olho e já o reconheço, sem precisar de esforço, sem precisar provar nada. Simplesmente eu sou o que sou e ponto. Não tenho medo de ser julgado. Porém, nos nossos processos encarnatórios, né, nós que acreditamos na pluralidade dos mundos, nesse ser reencarnacionista, nós sabemos que cada momento se faz presente uma nova história, mas que os personagens são sempre os mesmos, salvo algumas exceções. Então, dentro desses personagens que coabitam conosco, nesse lar cadinho, que é o nosso lar, que é a nossa casa, e não é aquele lar que necessariamente queríamos que fosse, com tudo limpinho, tudo arrumadinho, organizado. Existem os desajustes, existem as ofensas, existem as tristezas, existe a contaminação das ideias, que mal barateamos muitas vezes o tempo. Então, se dá presente ali aquela parentela, onde de repente nós percebemos que existem irmãos ali que não coadunam com as nossas ideias, que nós precisamos fazer uma força tremenda para se fazer entender, onde somos testados no ínfimo da nossa, no pequeno, em qualquer coisa, né? Na acústica da nossa alma, em plano maior, ou num ínfimo probleminha, mas que nos deixa titubeando, tropeçando entre as pernas, nos sentindo uma menor valia. Então, é razoável que isso aconteça, porque Deus nos presenteia cada vez que vemos, que renascemos, com esses irmãos, para que possamos, dentro desse laboratório menor, que é a família, onde convivemos com 2, 3, 4 parentes, às vezes com dificuldade, teremos a oportunidade de vivenciando essa emoção, esse dia a dia, nós tenhamos a possibilidade de mexer com a charrua, quer dizer, de desembaraçar os nós, desatar os nós, onde estaremos aureolados pela vontade divina, porque nós não estamos aqui nesses círculos da fé raciocinada ou da fé emocional à toa. Nós estamos aqui para unindo os nossos ideais, temos a possibilidade de vencer o pior de todos os juízes, que somos nós mesmos. Quando nós vamos tendo consciência e aprimorando o nosso conhecimento, como disse há pouco, conhecereis a verdade vos libertará, também nos será perguntado aquilo ou aquele que muito recebeu. Então, tem uma parte que eu separei para vocês, do livro Jesus no Lar, que é um livro maravilhoso para o nosso culto doméstico. No primeiro capítulo e o segundo, desculpem, o primeiro capítulo não, que seja o primeiro capítulo e o segundo, ele fala muito da família. O segundo, por exemplo, ele fala da escola de almas. Ele diz que é nessa parentela de difícil acesso, desses irmãos, como um exemplo, uma querida irmã, Ivone Pereira, ela relata a dificuldade que foi o convívio com essa parentela, com essa família atual, a última família que ela foi consagrada a renascer. Então, que foi escolhido
a tentativa, vamos dizer, desse buril, desse burilamento, para que as coisas pudessem melhorar, para que assim pudesse chegar a um avanço maior com a espiritualidade. Então diz assim, nesse segundo capítulo do livro Jesus no Lar: congregados em torno de Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a famosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieto: Senhor, afinal de contas, quem vem a ser a nossa vida, a nossa vida no lar? Pedro contemplou a pergunta da sogra e demonstrou a expectativa de amplos esclarecimentos, tão qual a matrona se fazia, desejando entender. E aí lhes é dito: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz, é a compreensão. Entretanto, logo após, surgem as pedras os dissabores. Então, quando nós recolhemos, e a gente vê isso no Evangelho, capítulo 14, acho que item 8, se não é o 8, é o 6, que ele fala lindamente, apesar de doído, a questão da ingratidão e os laços de família. A dificuldade que muitas vezes aquele bebê, quando começa a crescer, começa a olhar meio que de lado para aquele pai que o acolheu, que o embalou, ou para aquela mãe. E o nosso Evangelho, que é a nossa diretriz, é a nossa baliza, é aquilo que nos norteia, né? A nossa bússola nos diz: como dizem aqui em Macaé, alguma coisa está errado. Se nós não falhamos na nossa educação, nem muito menos o nosso exemplo, é porque algo trazemos do passado. É porque, de fato, nós temos débitos lá atrás. Então, a palavra diz, olhem como diz: no começo a promessa de paz e compreensão, entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Os filhos vão crescendo, vão nos julgando, vão querendo ditar regras e normas por nós. Aí diz assim: reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Deus se presta a Jesus a responder. Então Jesus entra no intercâmbio, no colóquio, e diz assim: o lar é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina nos habita pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Quer dizer, se nós, com a nossa parentela pequena, que se faz com 2, 3, 6 pessoas num lar, chamamos de lar, é onde existe o movimento. Não é aquele lugar onde nós achamos que é perfeito, é a família margarina, onde tudo está sempre cheiroso e limpo, onde acabamos desenvolvendo o toque, né? Acabamos desenvolvendo aquela coisa de querer deixar tudo milimetricamente arrumado, limpo, organizado, e de repente bate um vento sul e leva tudo. Palavras ao vento, folhas se deslocam, como nós que preparamos para termos um tempo com vocês e estamos já a tempo de acabar e não conseguimos fazer tudo o que estava dentro do planejamento. Mas não tem problema, porque às vezes o necessário é que haja a tentativa. E as tentativas para estarmos juntos com essa família, que não é parentela, que não são os nossos laços consanguíneos, para estar com vocês aqui no Xangô Menino, olha, muita luta. Fomos chamados por Yara várias vezes, depois pela Paula, agora pelo nosso irmão Amilson, e assim foi acontecendo. E sempre algo acontecia
para que não estivéssemos juntos. E o presente que veio, sendo esse, assim, o meu primeiro trabalho, falando de pai e mãe, de honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento na promessa. Nós temos não sei quantas promessas, né? Não sei quantos mandamentos, ao todo 613 mandamentos, que foi diminuindo, passaram a 12, e hoje trabalhamos com os mais próximos, mais ou menos em 10 mandamentos. Então, em alguma Bíblia encontra-se no 5º mandamento, em algum outro trecho, no 4º mandamento, mas falando-se que é honrar pai e mãe, que seria o 4º mandamento no decálogo, mas que pela promessa é o primeiro. Na promessa divina, honrar pai e mãe é ter por aqueles que cuidam de nós, ou que cuidaram de nós, o justo apreço, o amor, o respeito, o cuidado, o primor. Para isso é necessário de nós, com certeza, a paciência, é necessário de nós a reflexão, por nós a reflexão. É necessário entender que esse lar terá, em alguns momentos, ajustes e reajustes, mas que dependerá da nossa força de vontade, de fazermos o melhor, de sabermos perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. De recuar muitas vezes, para alçarmos o voo depois. Recuar dentro do silêncio. Recuar. Esses dias encontrei uma Nossa Senhora linda, eu não sei se vocês conhecem, ela é chamada Nossa Senhora do Silêncio. Eu tenho ela aqui, mas eu vou evitar me movimentar para não evitar que caia o link. Então Jesus responde assim: o lar é a escola de almas, o templo onde a sabedoria divina nos habita, para que pouco a pouco possamos alçar o entendimento à grande humanidade. E sorrindo perguntou a sogra de Pedro: que fazem inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? E a interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Nós faríamos diferente, né? Botaríamos até de molho, como fazemos com feijão, para que os gases sejam soltos antes. E assim, nós não sentimos nossos movimentos peristálticos após deliciosa feijoada, nos deixando empanturrados, não é? Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Pergunta o Cristo. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Pois sem essa medida, então o divino amigo considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é o recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro um com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite o perfume e à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos, conflitos naturais em círculo são lições. E nós sabemos que estamos sempre
abrindo e fechando ciclos em nossa vida. E é isso que eu ia dizer para vocês. Para mim, é um ciclo novo. É a primeira Páscoa que passo sem a minha mãe. É a primeira palestra que faço ao ter entregue a minha mãe aos braços do Pai. E para mim, é de suma valia estar com vocês, neste momento. Nessa casa tão abençoada, que tantas vezes me acolheu como uma família amada. Muitos não me conheciam, não era preciso. A espiritualidade sabia quem ali chegava. Muitos eu fui conhecendo. E a grande maioria eu fui reconhecendo. Não como uma parentela consanguínea, mas como verdadeiros irmãos, afins, ligados nesse sagrado condicionamento operante que é ligar no céu que está ligado na terra. Então, só posso agradecer e reconhecer que nada se dá ao acaso. Então, voltando ao mestre, ele diz: e se essas lentilhas endurecidas não te cedem à ação do fogo, que fazeis? Ah, mestre, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Pois é, ocorre o mesmo com a alma rebelde, as sugestões edificantes no lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito, que é a carne, serão lançadas fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo, entre os detritos da natureza. Então, nós percebemos aqui, e em outros livros, tanto no livro Consolador, na questão 173, 174, 175, como até no início, nos prolegômenos lá do livro dos Espíritos, nos fala como que acontece esse encaixe dessa família, que não se dá por acaso, dessa parentela, que nós às vezes não entendemos e tentamos justificar como nossa culpa, ou como karma, ou como dor. Não. São lições necessárias que nós temos para que cada dia possamos, através desse buril, dessa lapidação, desse revisitar lugares não muito confortáveis. Às vezes, as palavras que nos vêm, meus irmãos, são palavras de amor. Não reparem o barulho ao fundo, porque tem mais um bichando aqui na sala. São dois. Essa eu não tirei porque normalmente não me dá trabalho. Então, as pessoas às vezes nos chegam e dizem: mas eu te amo, eu fiz tudo por você, eu nunca te rejeitei, eu nunca te deixei só. Mas para nós é como se não tivesse sentido, como se não fosse verdade. E ficamos lastimando e nos queixando, e às vezes olhando para o lado, vendo uma outra família no qual nos sentimos ou nos sentiríamos mais adequados. É isso que a nossa irmã Ivone Pereira fala com relação à vida que ela teve nessa última encarnação. Então, nesse instituto que diz o livro Consolador da família, né, nesse instituto tratadinho que é o lar, que é a família, que tem altos e baixos, sim, que não é tudo organizado, como nós colocamos o livro nas prateleiras, e se deixarmos ali direitinho, não mexermos, ele não vai cair. Mas se nós mexermos, se nós estudarmos, se nós abrirmos e fazermos o verbo carne, perceberemos que no nosso dia a dia é exatamente nas pequenas ou grandes provações que seremos que será verificado se estaremos prontos, como diria no livro de Nélio Lúcio, Jesus no Lar,
na escola de almas, para alçar voos mais seguros. E garanto a vocês que nessa purificação, dessa centelha divina, que é o lar, onde recebemos o pai, a mãe, os irmãos, é nessa centelha divina que iremos no laboratório maior, que é a vida, lidar no dia a dia com as dificuldades que não conseguimos superar no lar. Então, se superarmos dentro do lar, superaremos também na vida, porque saberemos que não há dor que venha para sempre, que não há temor que dure para sempre. Como hoje, procurei o Salmo 34, pedindo a Deus que acalmasse o meu espírito, porque eu estava tão ansiosa para estar com vocês, mas eu sabia que o link, que a Sunicite estava meio fora do ar, estava caindo, como agora estamos com poucos pontos, então deve estar falhando o meu intercâmbio com vocês. Mas, ponderando todas as lições e a oportunidade que está, acho que a gente vai finalizando para dar oportunidade, de repente, para alguma pergunta, tá? E deixando claro que sinto muito pelo problema. Da próxima eu vou presencialmente, porque, com certeza, dentro de um projeto maior da internet, será possível fazermos um melhor trabalho. Fique à vontade, minha irmã Aline, para abrir o seu microfone, aos irmãos,